Bom dia, esta é a aula 41 do módulo 6, Prevenção do Tabagismo. Vamos tratar da abordagem do adolescente tabagista. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Com este pensamento de Paulo Freire, vamos iniciar esta exposição. Começando pela leitura de um documento interno da Philip Morris, datado de 1969. Para o principiante, fumar um cigarro é um ato simbólico. Eu não sou mais o filhinho da mamãe, eu sou durão. Sou um aventureiro, não sou quadrado. À medida que o simbolismo psicológico perde a força, o efeito farmacológico da nicotina assume o comando para manter o hábito. Para discutir sobre a abordagem da criança e do adolescente, temos que começar pelo tabagismo passivo, pois a poluição tabágica ambiental causada pela fumaça do cigarro, sobretudo domiciliar, afeta diretamente as crianças de baixa idade, o que é confirmado pela presença de nicotina urinária. Cabe, portanto, reforçar alguns dos aspectos que justificam a prevenção e o tratamento do tabagismo já em populações pediátricas, pois é uma janela de oportunidade também para abordar jovens pais fumantes a interromperem o uso do tabaco para não prejudicarem, além das suas próprias estado de saúde, prejudicar também dos seus filhos. Pois existe uma clara associação entre altos níveis de nicotina e chiado no peito, ausência escolar, má performance na escola e função pulmonar reduzida no período já da escola fundamental. O tabagismo do jovem, portanto, se inicia muitas vezes em útero, persiste na lactação, alcança a primeira infância e na vida escolar se torna presa fácil, seja pela facilidade encontrada no lar, seja pela sensibilização muito precoce pela nicotina absorvida da fumaça ou mesmo do que fica depositado nos sofás, nas camas, enfim, no ambiente doméstico onde circula a criança. O tabagismo durante a gestação é responsável por inúmeras condições mórbidas do recém-nato. Em 25 a 40% dos casos de síndrome de morte súbita infantil, que nada mais é do que uma overdose por nicotina que o bebê experimenta em uma mamada, pois a nicotina é liberada 4 vezes mais no leite materno do que em outras secreções, o tabagismo está associado. Isso é considerado como um dos maiores fatores de risco preveníveis desta doença, que é fatal. Os sintomas respiratórios são as manifestações mais precoces e mais comuns apresentadas pelos filhos de fumantes. Há um aumento impressionante da ordem de 38% na frequência de bronquite e pneumonia já no primeiro ano de vida. E estas crianças estão 4 vezes mais sujeitas a internações hospitalares por complicações desses quadros do que as filhas de não fumantes. Os pacientes com asma têm um aumento na frequência e na severidade das crises. E a exposição intraútero, está também documentado em estudos, pode afetar o desenvolvimento pulmonar e aumentar o risco da criança vir a desenvolver asma. E as diretrizes no manejo da asma recomendam eliminar o tabagismo em casa. Os médicos devem sempre indagar os pacientes pediátricos e adolescentes e a seus genitores a respeito do uso de tabaco durante as anamneses e os atendimentos feitos a essas crianças e jovens. Os médicos devem transmitir uma forte mensagem sobre a importância da abstinência total, que a força de evidência dê. As consultas aos filhos de pais fumantes, portanto, representam uma janela magnífica de oportunidade para oferecer aconselhamentos e intervenções para a cessação do tabagismo, para limitar a exposição dos filhos ao tabagismo passivo, força de evidência B. A abordagem mínima ou breve permite, a cada contato, seja com a criança ou adolescente fumante, ou os pais, a
avaliar o grau de motivação e determinar a melhor orientação terapêutica, que no caso das crianças e adolescentes não costuma ser farmacológica, mas para os pais poderá ser também farmacológica, além de comportamental. A terapia cognitiva comportamental é o método recomendado para abordagem de crianças e adolescentes. Ela deve seguir, de modo geral, as mesmas orientações dadas aos adultos, a força de evidência B, porém com algumas peculiaridades. Há poucos ensaios com intervenções farmacológicas e nenhuma eficácia, vejam bem, tem sido demonstrada para crianças e adolescentes fumantes com uso de medicamentos. A intervenção comportamental apresenta eficácia demonstrada em estudos não randomizados, porém com curta duração de acompanhamento, força de evidência D. O conteúdo das intervenções comportamentais deve ser modificado para se tornar apropriado ao grau de desenvolvimento respectivo do jovem ou do adolescente, força de evidência D. E as dificuldades relacionadas à abordagem e abandono do acompanhamento, que são muito frequentes, representam os maiores problemas dos ensaios com jovens fumantes. Os adolescentes devem ser acompanhados preferencialmente em grupos específicos, separados de adultos, pois as razões para fumar e os motivos para deixar de fumar e as dificuldades enfrentadas são diferentes, dado o grupo de adultos, força de evidência D. Não existem trabalhos que indiquem que a reposição de nicotina, a bupropiona ou a varenicrina possam ser administradas com segurança e eficácia nessas faixas etárias, força de evidência B. E uma meta-análise feita pela revisão Cochrane, de 2013, sobre intervenções para ajudar adolescentes a parar de fumar, foram analisados 28 estudos. Analisou-se a razão de chance com intervalo de confiança de 95% e a taxa de abstinência com intervalo também de 95%. Houve poucos ensaios com intervenção farmacológica e os que fizeram foi a base de reposição de nicotina e bupropiona, e nenhum deles demonstrou eficácia. A abordagem com elementos sensíveis à fase de mudança e usando reforço motivacional, como a própria técnica da entrevista motivacional, as ferramentas cognitivo-comportamentais demonstraram alguma persistência da abstinência. Porém, ainda são necessários mais estudos para o abandono sustentável do tabaco ser melhor determinado nesse grupo. E ainda não há evidência suficiente para implementar qualquer modelo para ajudar o jovem ou adolescente a parar de fumar. Bom, terminamos a nossa apresentação também com duas frases de Paulo Freire. Educar não é cortar asas, e sim orientar o voo. Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Obrigado.